Primeiro ano, tudo bem? Vamos lá? Olha só, aula de hoje, função composta. O que é função composta? Presta atenção. Bom, aqui eu tenho um conjunto A com o elemento x, aqui eu tenho um conjunto B com o elemento y. Ao aplicar esse elemento x na minha função f, ele é elevado até o y. Isso quer dizer o quê? Eu estou dizendo que o x aplicado na função f é elevado no y. Então o y é dado por f de x. Muito bem. Só que aí é o seguinte, aqui nesse conjunto B, com esse elemento y aqui, eu vou pegar esse elemento y e vou aplicar numa nova função, uma função g, tal que esse elemento y aplicado na função g, ele é elevado em um outro conjunto no elemento z. Então o que eu tenho? Que o y aplicado na minha função g, ele é elevado até o elemento z. Muito bem. A pergunta que não quer parar é o seguinte: existe uma função tal que eu pego esse elemento x e levo ele direto ao elemento z? Será que existe essa função? Sim, existe. E essa função é uma função que ela vai ser composta pela função g e pela função f. Tudo bem? Observe só. Você não tem que z é igual a g de y, observe só, o elemento z, ele é igual ao g de y. Melhor, vou escrever assim, ó, g de y é igual a z. O que eu estou dizendo? Que se eu pegar o y e aplicar na função g, vai ser elevado no elemento z. Muito bem. Só que você não tem aqui que o y é dado por f de x? Muito bem. Então o que eu tenho? Ó, que este y ele é igual ao f de x. Pronto, o que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz uma composição entre as funções f e a função g. Legal? Bom, isso daqui eu posso escrever isso da forma gof de x. Então, eu peguei o meu elemento x, apliquei nessa função gof, que é uma composição das funções f e g, e ele foi levado a quem? No elemento z. Perfeito? Peguei x, apliquei na minha função gof, e ele é levado direto na minha função g. Perfeito? Muito bem. Vamos ver um exemplo, e no exemplo você vai entender ainda melhor. Preste atenção. Olha, deixa eu pegar aqui. Vamos dar nomes a essas funções aqui, ó. Deixa eu apagar. Imagine que eu tenha, vou te dar um exemplo aqui, de duas funções. Exemplo, eu tenho a minha função f, dado por 3x menos 1. Eu tenho a minha função g, dado por menos 2x mais 3. Tudo bem? Bom, o que acontece aqui? Acontece que, por exemplo, se eu pegar um elemento aqui, o elemento 1, e aplicar nesse elemento 1 a minha função f, então, quem vai ser, esse 1 vai ser levado a quem aqui em B? Eu tenho que calcular o f de 1, não é? O f de 1 vai ser 3 vezes 1 menos 1, que vai dar 3 menos 1 e é elevado a quem? No elemento 2. Agora, eu vou pegar esse elemento 2 aqui, aplicar a minha função g, e ele é elevado a um novo conjunto que eu vou chamar de C. Então, esse 2 aplicado na g é elevado em quem? Então, eu tenho que calcular o g de 2. Perfeito? Quem vai ser o g de 2? Menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2 mais 3. Que vai dar menos 4 mais 3, que dá quem? Menos 1. Muito bem. O que eu estou procurando agora? Eu estou procurando uma função que vai levar esse 1 aqui direto ao menos 1. Legal? Quem é essa função? Essa função é a composição da função g com a função f. É o que a gente chamou de função o quê? Gof, não é? Muito bem.
Essa função é a GOF. Quem é a GOF? A GOF nada mais é que a função g de f de x, não é? Então essa minha função GOF, bom, o que eu tenho? Ela vai ser g de... Quem é a função f de x? A função f de x é 3x menos 1. G de 3x menos 1. Muito bem. Agora, como é que eu faço agora? Agora eu vou pegar e escrever a minha função g. Quem é a minha função g? Menos 2x mais 3. Observe que isso daqui, que é 3x menos 1, vai estar todo ele aqui dentro. Ó. Muito bem. Então eu tenho menos, vou escrever de azul aqui, ó, menos 2 vezes quem? Menos 2 vezes 3x menos 1. E a função g ainda tem um mais 3 aqui, ó. Mais 3. Perfeito? Muito bem. Então o que você vai ter aqui, ó? Vou pegar esse menos 2, multiplicar aqui para dentro e aqui para dentro. Vai ficar menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes menos 1 dá o quê? Mais 2, mais 3. Então você tem que essa sua função GOF, que é a função composta, está dada por menos 6x mais 5. E essa é a função composta. Essa função aqui, ela vai pegar o elemento 1 e vai levar direto a quem? Ao menos 1. Vamos ver? Vamos calcular o GOF de 1. O GOF de 1 vai ser menos 6 vezes 1 mais 5, não é? Quanto que dá isso? Menos 6 mais 5, menos 1. Tá lá. E isso aqui é a função composta. Perfeito? Muito bem. Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou aqui apagar isso daqui. Vou apagar aqui também. Vamos lá, mais um exemplo. Vamos pegar aqui uma função f de x igual a 5x mais 2 e a função g de x igual a menos 2x mais 3. Tudo bem? Bom, na letra A eu quero a função GOF de x. Na letra B eu quero a função FOG de x. Então vamos ver. Quem é a função GOF? A função GOF é g de f de x. Legal? Bom, aqui ou você escreve o f primeiro ou você escreve o g primeiro. Eu vou escrever o g primeiro. Quem é o g? Menos 2x mais 3. Observe que o f de x está dentro do x da g. Então isso daqui é menos 2 vezes f de x mais 3. Agora o que eu vou escrever? Eu vou escrever a f de x. Quem é a f de x? 5x mais 2. Então eu tenho menos 2 vezes 5x mais 2 mais 3. Muito bem. Se eu fizer a multiplicação, aqui vai dar quem? Menos 10x. Aqui vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 4 mais 3, menos 1. Tá lá a minha função GOF. Agora, quem seria a minha função FOG? A minha função FOG, ela já é a f grávida da g. Isso é a f de g de x. A g de x dentro da f. Então, primeiro eu vou escrever a minha função f. Quem é a minha função f? 5 vezes, no lugar do x, está entrando quem? G de x. Então, eu tenho 5 vezes g de x mais 2. Muito bem. Agora o que eu vou escrever? A g de x. Quem é a g de x? Eu escrevo aqui, ó, 5 vezes. Quem é a g de x? Menos 2x mais 3. Tudo bem? Multiplico aqui para dentro, eu tenho 5 vezes menos 2 dá menos 10. E 5 vezes
faltou aqui, perdão, um minutinho só. 5 vezes g de x mais 2. Faltou mais 2 aqui. Ainda bem que você viu e me avisou, né? 5 vezes menos 2 dá menos 10x. E aqui eu tenho 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Está lá a minha função FOG. Observe que a função GOF é menos 10x menos 1 e a função FOG é menos 10x mais 17. Olha que interessante. Você também pode calcular uma função composta com ela mesma. Por exemplo, eu posso calcular a função FOF. Né? Muito bem. O que é a função FOF? É a f composta com a própria f. Né? Quem é a f? A f é 5 vezes... Aí eu boto aqui f de x mais 2. Estão acompanhando, né? Muito bem. No lugar da f de x, eu vou colocar 5x mais 2. Tem um mais 2 aqui, ó. Aí agora basta multiplicar aqui para dentro, né? O que a gente está fazendo, né? Então o que eu tenho? 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 2, 10. Somado com 2, 12. Tá lá. Isso que é a função composta. É fácil, né? Muito bem. Faça a lista de exercícios que você tem aí e se divirta. Até a próxima aula. Valeu!